Olá, amados irmãos, eu sou o pastor Alberto Seiroc, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Que a paz de Cristo seja com todos e que neste momento você esteja confortável para ouvir a palavra de Deus. Quero então convidá-lo para meditarmos sobre o seguinte tema: como começar o seu dia, baseado no texto de Romanos capítulo 13, versículos de 11 a 14. Essa passagem bíblica, ela vai nos trazer alguns princípios para seguirmos quando despertarmos do nosso sono. Esse sono, ele não é apenas um sono físico, ele é também um sono espiritual. Então, esse despertar espiritual, ele vai trazer novos horizontes, vai trazer novas expectativas, a iluminação da nossa vida com o raiar do novo dia. Vamos então ler o texto de Romanos capítulo 13, versículos de 11 a 14. Quero convidá-lo então a lermos juntos esse texto da palavra de Deus. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Esse texto, ele está falando de um sono espiritual que pode ser aplicado também ao sono físico. Ou seja, como o começar do dia, quando o sol começa a raiar, nós criamos novas expectativas. Como nós devemos começar o nosso dia? Como nós devemos enfrentá-lo? Após uma noite de sono, que pode ter sido tranquila ou não, se você teve, por exemplo, um sono reparador, se você dormiu tranquilo e se você acordou tranquilo, seguindo os princípios bíblicos, do sono que devemos ter, de acordo com o Salmo 3, versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então esse princípio, quando ele é aplicado na nossa vida, temos uma boa noite de sono. Mas se você não dorme direito, por exemplo, você deve aplicar, ou pelo menos aprender a aplicar esses princípios para o sono reparador. Se você não teve uma boa noite de sono, pode ser que você acorde muito cansado, ou seja, as suas energias não foram repostas. E você acorda cansado, desanimado, sonolento, sem vontade de fazer as coisas. Vamos aprender os princípios bíblicos que podem ser aplicados na nossa vida espiritual e vai nos proporcionar um acordar espiritual e um acordar físico melhor e mais produtivo na nossa vida. Paulo diz aqui nesse texto, primeiro, a parte que eu sublinhei, já é hora de despertarmos do sono, ou seja, você não vai ficar dormindo toda a vida. Com o nascer de um novo dia, você vai despertar do sono. Então, a hora de despertarmos do sono é com o raiar do dia. A noite é passada, o dia é chegado. E o que você deve fazer? Quando você acorda, você deve rejeitar as obras das trevas, ou seja, aquelas imaginações, o medo, os fantasmas da noite, eles devem desaparecer, eles devem sumir. Então vamos rejeitar essas obras das trevas e vamos nos vestir das armas da luz.
Ou seja, chegou um novo dia, é uma nova vida, serão novas experiências. E ele ainda reforça dizendo: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Então esses princípios, que nós vamos abordar agora são baseados nesta parte que nós sublinhamos nesse texto. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que é hora de acordar. Ou seja, Paulo disse no versículo 11: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Você não pode ficar dormindo toda a vida, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista espiritual. Por quê? Espiritualmente falando, a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. À medida em que o tempo vai passando, nós estamos mais próximos de Deus. Então é o momento de acordar, de despertarmos. Esse despertar, ele é tanto do sono físico quanto do sono espiritual. Paulo então faz esta comparação do despertar do sono físico comparando com o despertar do sono espiritual. E quando nós despertamos, digamos assim, quando nós acordamos, nós precisamos entender que neste novo dia, novas coisas irão acontecer, novas experiências. Vamos deixar que Deus ilumine e guie a nossa vida. Então, para você começar o seu dia, você começa acordando. E o acordar é o acordar físico, mas também é o acordar espiritual. Paulo diz que para começar o dia, você precisa entender que agora é uma nova vida. O dia de ontem passou. Você está agora vivendo uma nova vida. Paulo diz isso em Efésios capítulo 5, versículo 14, quando ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ou seja, essa nova vida com Cristo também nos tira do sono espiritual para que nós possamos ver novas coisas que vão aparecendo na nossa vida. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 24 a 26, Paulo diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Ou seja, quando nós acordamos, nós acordamos tanto do sono físico quanto do sono espiritual. Muitas pessoas acordam fisicamente, mas espiritualmente continuam dormindo. Elas precisam despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, porque estão presos a essa vontade maligna. Esse é o primeiro princípio. Você precisa acordar. Assim como você acorda fisicamente, você deve também acordar espiritualmente. Em segundo lugar, para começar o dia, é preciso afastar a escuridão, os fantasmas, os medos da noite. Tudo isso você deve afastar. O dia agora está claro, você pode ver claramente todas as coisas e você então precisa afastar a escuridão. O afastamento da escuridão faz com que a luz chegue até nós. E Paulo então estabelece dois princípios. Primeiro, a noite é passada,
o dia é chegado. A noite acabou. Agora você vai viver um novo dia. Em segundo lugar, ele diz: rejeitemos, pois, as obras das trevas. Ou seja, se você vai viver um novo dia, todos os fantasmas da noite devem ser retirados. Rejeite as obras das trevas. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre estas obras das trevas. O que são as obras das trevas? As obras das trevas também são chamadas de obras da carne. São sinônimos. São coisas negativas que nós realizamos na nossa vida. Elas não seguem um princípio espiritual, elas seguem um princípio carnal. Vamos ver o que Paulo diz. Em Romanos 13, ele diz: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, em bebedeiras, em desonestidades, em dissoluções, nem em contendas e inveja. Estas são as obras das trevas. Ou seja, são coisas em que você acaba se perdendo nelas sem saber para onde você está indo. Na verdade, nós sabemos que o caminho, que o final deste caminho é a destruição da nossa vida. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele vai mais fundo nessa lista. Ou seja, é claro que essa lista ela não é exaustiva. Ela traz os princípios das obras das trevas e da carne. E outras coisas podem ser também colocadas nessa lista. Lá em Gálatas, então, Paulo ele amplia essa lista dizendo o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Por quê? Essas obras que são realizadas são chamadas de obras da carne ou obra das trevas. O indivíduo ele não está seguindo um caminho iluminado, ele está perdido na noite escura da vida que as pessoas levam. Elas acabam se perdendo sem saber para onde ir. Abandone as obras das trevas para viver uma vida honesta. O convite é: andemos honestamente, não realizando mais as obras das trevas ou as obras da carne. Quero também trazer mais um princípio da palavra de Deus para que você possa viver um novo dia. Vista-se com as provisões de Deus. Não apenas abandonar as coisas negativas, mas também viver as positivas. Então ele diz: vista-se com as provisões de Deus. Quais são as provisões de Deus? No versículo 12, na parte C, ele diz assim: vistamo-nos das armas da luz. Não apenas se despir ou deixar as coisas negativas, mas se vestir com as coisas positivas. Trazer as armas da luz para você. É como se você fosse para uma guerra e precisasse da sua armadura, precisasse se vestir e colocar em suas mãos as armas da luz. Nós precisamos mudar, mas não apenas mudar por fora. Nós mudamos por fora e mudamos também por dentro. Se você tem um relógio quebrado,
Não adianta toda hora você ficar colocando os ponteiros do relógio na hora certa. Você precisa consertar o mecanismo interior para que ele funcione corretamente. De forma que um relógio quebrado, ele precisa ser consertado por dentro e não apenas exteriormente. Se você tem um copo sujo, adianta você lavar o copo só por fora? É claro que não. Ele vai continuar imprestável, vai continuar contaminado. E qualquer coisa que você coloque dentro dele não vai servir, não vai prestar. Você também precisa lavar o copo por dentro. Então essa transformação, esse vestir-se com as provisões de Deus, é uma transformação tanto por fora quanto por dentro. É uma transformação exterior, mas também uma transformação interior. Lembre-se de uma coisa: não adianta você vestir uma mula com terno e gravata. Ainda assim, ela vai continuar uma mula. Uma transformação exterior e uma transformação interior. É isso que a palavra de Deus nos traz. Quais são as armas da luz? Eu vou apresentar 3 armas que você pode usar de forma poderosa na sua vida. Primeiro, nós temos a Bíblia. A Bíblia é uma arma poderosa. Você pode usar a Bíblia para se defender dos ataques do maligno, como Jesus fez, por exemplo, na tentação lá no deserto. A Bíblia é a palavra de Deus. E quanto mais você lê a Bíblia, medita na Bíblia, mais conteúdo você vai tendo. A Bíblia ela nos aproxima mais de Deus e nos permite conhecer melhor a pessoa de Deus. Você também pode utilizar como arma a oração. A oração é uma arma poderosa. É uma arma da luz. É como você conversa com Deus, você tem contato com Ele, você pode falar diretamente com Ele. Veja, através da Bíblia, Deus fala conosco. Através da oração, nós falamos com Deus. É um verdadeiro diálogo, ou seja, Deus não está distante. Você tem acesso à sua presença através da oração. Em terceiro lugar, uma outra arma que você pode usar é o seu testemunho. Ou seja, agora você está vivendo na luz. Testemunhe isso, viva desta forma, completamente transformada, falando também desta transformação a outras pessoas, levando a palavra de Deus, levando esta verdade a outros corações. Nós precisamos mudar por fora e por dentro. O mais importante é que nós nos vistamos com as armas da luz, que é uma mudança tanto exterior quanto interior. Paulo ainda diz lá na carta aos Efésios como esta armadura de Deus ela pode ser utilizada. E ele então vai detalhar nesse texto como você pode se revestir dessa armadura. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, Paulo, ele nos coloca nesta passagem, nos desafiando a fortalecermos a nossa vida na força e no poder de Deus, revestindo-nos com essa armadura divina. Medite nesse texto e veja o que está faltando na sua vida. Ele diz: tomai toda a armadura de Deus. Não apenas uma parte, mas toda a armadura. E assim, você vai estar pronto para começar o seu dia. Você vai estar pronto para começar a sua nova vida com Cristo. Você vai estar acordando do seu sono espiritual para começar uma nova vida. Assim como você sai do seu sono físico para começar um novo dia. Então, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É o conselho que ele dá. Você deve vestir as armas da luz e agora se revestir do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é como se Cristo ainda fosse um manto, né, colocado sobre você, para que você fortaleça a sua vida espiritual com Jesus na sua vida, com Jesus em seu coração. Por isso Paulo diz lá em Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Ou seja, aos desafios da vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você vai começar o seu dia com Deus, com certeza você será vitorioso. E quero deixar para você o texto de Romanos, capítulo 8, versículos de 35 a 39, onde Paulo ele faz as seguintes perguntas: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, eu tenho a certeza, a convicção, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o princípio que devemos viver, com a fé, com a confiança depositada no Senhor Jesus. E quero concluir então deixando o texto da primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 e 7, quando João diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Faço o convite a você para que venha para a luz. Acorde. É hora de levantar. É hora de acordar. Viver uma nova vida. Assim como todas as manhãs nós passamos a viver um novo dia, que na sua vida espiritual as trevas sejam dissipadas e você venha para a luz, porque Deus é luz. Venha viver uma nova vida, venha viver um novo dia com Jesus em seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde, e que nesse momento você aplique os princípios da palavra de Deus na sua vida.
Deixe o seu like, inscreva-se no canal para receber as novas notificações de novos estudos, novas mensagens que haveremos de publicar. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.